Olá, sou Gustavo, professor de FNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 1 sobre trigonometria. Os objetivos da aula são definir as unidades de medida na medição de ângulos, no caso grau e radiano, discutir a relação entre grau e radiano, enunciar o teorema de Pitágoras, definir as razões trigonométricas no triângulo retângulo e suas relações, estabelecer o círculo trigonométrico. A trigonometria é uma ferramenta matemática utilizada desde os primórdios das civilizações e é uma ferramenta aplicada à geometria. Sua origem está ligada ao estudo da astronomia, depois na utilização nas navegações, na engenharia e em outras áreas. A palavra trigonometria vem do grego tri, que significa três, gono, ângulo, metria, medida, que nos remete ao estudo dos elementos de um triângulo. Então, a trigonometria apresenta algumas relações entre os ângulos e os lados de um triângulo. Então, precisamos relembrar alguns elementos referentes à geometria plana para estudar a trigonometria. A primeira delas é a definição de ângulo. Definição: ao traçar uma reta e marcar um ponto sobre ela, no caso aqui esse ponto A, o ponto determinará duas partes. Cada uma delas é chamada de semirreta e o ponto é a origem delas. Então, observe que aqui nós temos uma reta, né? Vocês estão vendo que uma reta ela é sempre infinita, né? Ela não possui início nem fim. Marquei um ponto sobre essa reta e aqui eu obtive duas semirretas, que no caso é essa parte aqui e a outra é essa parte aqui. Então, uma semirreta, vocês estão vendo que possui um início, mas não tem fim, né? Na imagem acima, temos as semirretas AB, que no caso é essa semirreta aqui, e a semirreta AC, que no caso é esta outra aqui, que possuem a mesma origem no ponto A. Definição: ângulo é a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, observe que neste caso aqui, as semirretas AB e AC determinam duas regiões do plano. No caso, essa região aqui interior e essa região aqui exterior. E no caso aqui são dois ângulos de acordo com a nossa definição. E para não causar confusão, nós destacamos qual dos ângulos estamos nos referindo. Vocês estão vendo que neste caso aqui, o ângulo no que nós estamos nos referindo é este ângulo verde aqui, que é essa região interior a essas duas semirretas. Indicamos esse ângulo por BAC, utilizando essa notação aqui, ou simplesmente pelo A com esse acento circunflexo aqui, indicando que o ângulo está justamente nesse vértice aqui que eu estou denominando de A. Então, vocês estão vendo que se eu considerasse essas outras duas semirretas aqui, o ângulo interior a essas duas semirretas seria maior do que este ângulo aqui. Então, vocês estão vendo que um ângulo pode ser medido, né? Existem ângulos maiores do que outros. E as unidades de medidas mais usuais são o grau e o radiano. Então, existem duas unidades usuais para a medida de ângulos, no caso o grau representado dessa forma e o radiano representado por esse rad. O que é o grau? Um grau, denotado desta forma aqui, é um ângulo correspondente a 1 sobre 360 de uma volta completa da circunferência. Consequentemente, a volta completa da circunferência compreende um ângulo de 360 graus. E o radiano, um radiano, denotado por um rad, é um ângulo correspondente a um arco de mesmo comprimento
do raio da circunferência, né? Então, para a gente entender o que é esse 1 grau, considere aqui uma circunferência, e se eu fatiasse essa circunferência aqui em 360 pedaços, né? Então, um pedacinho desse é chamado de 1 grau. Ou seja, se nós temos um determinado ângulo, para eu fazer a medição desse ângulo em grau, eu vou ter que descobrir quantas vezes esse pedacinho aqui iria encaixar dentro do ângulo que nós temos, né? E o radiano, como nós vimos aqui, denotado por um rad, é um ângulo correspondente a um arco de mesmo comprimento do raio da circunferência. Então imagine aqui que nós temos essa circunferência de raio R, né? E o que seria um rad ou um radiano, né? Então, se essa circunferência tem um raio R, eu vou medir aqui um arco de tamanho R, né? Então, aqui vale R, aqui vale R, então esse ângulo aqui é o que a gente chama de um radiano. Por exemplo, se essa circunferência aqui tivesse raio 5, o que seria um radiano, né? Então, eu vou medir aqui um comprimento de 5, formar essa região aqui, e um radiano é justamente esse ângulo aqui, né? Então, o que seria um arco de 2 radianos? Então, para a gente entender o que seria 2 radianos, aqui eu iria considerar, em vez de um tamanho igual a 5, igual a 10. Eu formo essa região aqui, e 2 radianos seria justamente esse tamanho aqui, né? E assim em diante. Então, de modo geral, para determinar esse ângulo aqui, dado um arco da circunferência de raio R, basta fazer a divisão do comprimento desse arco pelo raio. Por exemplo, né, como nós vimos, o que seria 2 radianos? Né? Então, pegando o exemplo da circunferência de raio 5, se esse raio aqui fosse 5 e eu medisse aqui 10, eu vou formar essa região e, como nós vimos, esse arco aqui seria de 2 radianos, né? Então, como é que eu obtive esse 2? Para determinar esse arco aqui, eu peguei esse comprimento, que no caso era 10, e dividi pelo raio da circunferência, que vale 5. Né? Então, nós vamos utilizar essa expressão para determinar o ângulo ou arco da circunferência daqui a pouco. Aqui eu fiz um exemplo para a gente entender melhor essa ideia de radiano, né? Pois a definição deixa em aberto uma circunferência de raio R. E o que eu estou querendo mostrar com essa figura aqui é que, nesse caso aqui, eu tenho uma circunferência de raio 1, aqui de raio 3 e aqui de raio 5. Né? Então, se eu pego essa circunferência de raio 1 e faço a medição aqui de 1 também, eu vou obter esse ângulo aqui, que de acordo com a nossa definição vale 1 radiano. Né? Se eu fizer o mesmo procedimento para essa circunferência aqui de raio 3, o raio dela vale 3, faço a medição aqui de 3 e faço esse ângulo aqui. Vocês estão vendo que esse 1 radiano em relação a essa primeira circunferência é exatamente igual a 1 radiano em relação a essa circunferência de raio 3. E o mesmo acontece com essa circunferência de raio 5. Né? Então, esse ângulo aqui, ó, também mede 1 radiano. Tá? Então, 1 radiano nada mais é do que um ângulo correspondente aqui a esse arco possuindo o mesmo raio da circunferência. Por exemplo, sabemos que o ângulo abaixo, ou também a gente chama de arco da circunferência, vale 90 graus. Né? Então, utilizando aquela medição de graus, né, lembrando que se eu considero a circunferência completa, divido ela em 360 partes, eu vou conseguir
pegar um pedacinho dela e encaixar aqui dentro 90 vezes. Por isso que nós dizemos que esse ângulo aqui mede 90 graus. Né? O ângulo de 90 graus a gente representa assim, ou na maioria dos casos também, com um quadradinho aqui e um pontinho. Agora, para a gente entender a ideia de radiano, né? Esse ângulo aqui vai ser quanto em radianos? Né? Então, imagina que aqui nós temos uma circunferência de raio 1. Nós vimos no slide anterior que a ideia de radiano independe do raio. Né? Então, imagina que aqui eu tenho uma circunferência de raio 1. Nós sabemos que o comprimento de toda a circunferência mede 2πr, né? Onde π é um número irracional. Né? Então, como o raio vale 1, o comprimento todo aqui vai valer 2π. Como esse pedaço aqui vale 1/4 da circunferência completa, então nós pegamos esse comprimento todo que vale 2π e dividimos por 4. 2π dividido por 4 é π sobre 2, ou seja, esse ângulo aqui mede π sobre 2 radianos, que é o que eu justamente explico aqui. Né? Para determiná-lo em radianos, basta lembrar que o comprimento da circunferência vale 2πr, onde r é o raio da circunferência. Assim, esse ângulo medido em radianos é dado por... Aqui eu estou utilizando a fórmula que eu comentei anteriormente. Né? Esse ângulo aqui é dado pelo comprimento desse arco dividido pelo raio da circunferência. Né? Então, eu sei que esse pedaço aqui vale 1/4 da circunferência, que é o que eu estou indicando aqui. Né? 2πr sobre 4 é πr sobre 2, dividido pelo raio. Então, fazendo essa divisão aqui, nós obtemos o π sobre 2 radianos. Nós vimos que para determinar a medida do ângulo ou arco em radianos, basta dividir o comprimento L desse arco aqui pelo comprimento do raio. Ou seja, esse ângulo aqui em radianos vai ser dado como esse tamanho dividido pelo tamanho aqui do raio da circunferência. Usando essa relação, nós podemos calcular a medida de um arco completo em radianos. No caso, um arco completo equivale aos 360 graus. Então, os 360 graus, que esse ângulo completo, é igual ao comprimento todo da circunferência, que é 2πr, dividido pelo raio, que vale r. 2πr sobre r, posso cancelar esse r, dá 2π radianos, ou seja, 360 graus é equivalente a 2π radianos, ou seja, se eu dividir aqui os dois lados por 2, 1π radiano equivale a 180 graus. E essa expressão aqui vai nos ajudar a fazer a conversão entre grau e radiano, e vice-versa. Por exemplo, 150 graus equivale a quantos radianos? Então, aqui a gente faz uma regrinha de 3. Então, nós sabemos que 1π radianos equivale a 180 graus. Aqui eu tenho os 150 graus, quero saber quanto que vale em radianos. Então, por isso que aqui eu escrevi o x. Vou multiplicar cruzado. Né? Então, π vezes 150, 150π. X vezes 180, 180x. O 180 está multiplicando o x, vou passar dividindo. Então, x é dado como π vezes 150 dividido por 180. Fazendo a simplificação aqui, nós obtemos que o x é igual a 5π sobre 6 radianos. Então, sempre quando nós temos um ângulo medido em graus, para fazer a conversão em radianos, basta fazer essa regrinha de 3 aqui.
Agora, e se nós temos o inverso, né? Se eu tenho um ângulo medido em radianos, como é que eu determino ele em graus? Agora, nesse caso aqui é mais simples, porque nós sabemos que π radianos equivale a 180 graus. Então, eu vou fazer a substituição desse π radianos por 180 graus. 180 dividido por 6 é igual a 30, ou seja, π sobre 6 radianos é igual a 30 graus. Também nós precisamos aqui falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, né, então, um triângulo retângulo é um triângulo na qual um dos seus ângulos internos vale 90 graus. Os lados que formam o ângulo reto são denominados catetos e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, se aqui nós temos o ângulo de 90, aqui é um cateto do triângulo, aqui é o outro cateto, e o lado oposto ao ângulo de 90 é o que a gente chama de hipotenusa. Os comprimentos da hipotenusa e dos catetos são relacionados pelo Teorema de Pitágoras. Teorema 1, que é o Teorema de Pitágoras, em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, se a hipotenusa aqui eu estou denominando de A, esse cateto de B e esse outro cateto de C, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E uma justificativa aqui interessante desse Teorema de Pitágoras, né? Por que que isso aqui acontece? Basta a gente analisar essa figura aqui, ó. Então, aqui eu montei um quadrado de lado B mais C. Com isso, eu consigo construir esse outro quadrado aqui de lado A. Vocês estão vendo que essa figura aqui é composta por 4 triângulos desse aqui, mais esse quadrado aqui de lado A. Ou seja, a área total deste quadrado vai ser igual à soma da área desses 4 triângulos mais essa área aqui. Nós sabemos que a área do quadrado é lado ao quadrado. Como esse lado aqui vale B mais C, então essa área desse quadrado maior vai ser B mais C ao quadrado. Mas esse quadrado é formado por 4 triângulos mais esse outro quadrado aqui. Então, a área do quadrado maior vai ser igual a 4 vezes a área deste triângulo. E nós sabemos que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, B vezes C dividido por 2. Como aqui nós temos 4 triângulos desse, aqui eu estou multiplicando por 4. E aqui o A ao quadrado, que é a área desse quadrado interno aqui. Então, né, essa expressão é igual a essa. Desenvolvendo essa potência aqui, nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes esse, mais o quadrado do segundo. Posso cancelar esse elemento com esse elemento, sobrando o A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, nós vamos começar aí, de fato, falar sobre a trigonometria, né? Até então nós vimos algumas ferramentas ou alguns conceitos iniciais que nós vamos utilizar daqui em diante, né? Então, nós vamos começar a falar agora das razões trigonométricas no triângulo retângulo, no caso aqui, o seno. Observe essa figura aqui, ó. Então, aqui nós temos 3 triângulos, esse triângulo maior, esse triângulo aqui e esse triângulo menor, onde todos os lados aqui estão indicados. Esse é um ângulo alfa e esse aqui é um ângulo beta, e aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Observe que, vamos considerar primeiro esse triângulo aqui. Em relação a esse ângulo alfa, o cateto oposto dividido pela hipotenusa vai ser 3 sobre 5. Agora, considerando esse triângulo médio aqui,
e continuando com esse ângulo alfa, o cateto oposto a alfa vale 9 e a hipotenusa vai valer 15. E 9 sobre 15 é igual o 3 sobre 5 que nós obtivemos anteriormente. E por último, considerando esse triângulo maior, em relação a esse ângulo alfa, o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa, seria 15 sobre 25. Simplificando aqui, nós também obtemos o 3 sobre 5. E aplicando o mesmo raciocínio aqui para esse ângulo beta, nós sabemos da geometria que se esse ângulo aqui vale beta, esse ângulo aqui também vale beta e esse ângulo aqui também vale beta. Agora, considerando esse triângulo menor aqui, e nós sabemos que aqui vale beta. Qual seria a razão entre o cateto oposto a beta e a hipotenusa do triângulo? Então, se o ângulo é beta, o cateto oposto a beta vale 4 e a hipotenusa aqui vale 5. Então, essa razão daria 4 sobre 5. Agora, considerando esse triângulo mediano aqui nós temos o ângulo beta, o cateto oposto a beta, que seria essa medida aqui, vale 12, dividido pela hipotenusa, vale 15. E 12 sobre 15 é a mesma coisa do 4 sobre 5 que nós obtivemos no passo anterior. E por último, considerando o triângulo maior e esse ângulo beta, o cateto oposto vale 20 e a hipotenusa vale 25, sendo que essa razão também é igual a 4 sobre 5. Então, vocês estão vendo que, em relação a um ângulo, a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa é sempre constante, ou seja, não depende do tamanho do triângulo, e esta razão é chamada de seno do ângulo considerado. Então, a razão entre o cateto oposto a um certo ângulo θ e a hipotenusa do triângulo é chamada de seno de θ e denotada dessa forma aqui, ou seja, o seno de um determinado ângulo θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembrando que essa análise aqui só pode ser feita se esse ângulo aqui mede 90 graus. Agora, considerando a mesma figura anterior, vamos fazer a análise um pouco diferente aqui. Então, considerando esse triângulo menor, agora, em vez de fazer a análise do cateto oposto sobre a hipotenusa, nós vamos fazer a análise do cateto adjacente a esse ângulo, que no caso, se esse ângulo é o ângulo alfa, o cateto adjacente a alfa seria esse cateto aqui. Então, nós vamos fazer a análise da razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, tomando esse triângulo menor e esse ângulo alfa, o cateto adjacente a alfa mede 4 e a hipotenusa mede 5. Então, a primeira razão aqui seria 4 sobre 5. Depois, considerando esse triângulo médio aqui e o ângulo alfa, o cateto adjacente a alfa vale 12 e a hipotenusa vale 15. Vocês estão vendo que essa razão aqui é igual à razão inicial. E por último, pegando esse triângulo maior, o cateto adjacente a alfa mede 20 e a hipotenusa desse triângulo mede 25. Então, vocês estão vendo que a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa também foi igual ao que nós encontramos no primeiro passo. O mesmo acontece com esse ângulo beta. Então, se aqui é beta, aqui é beta, aqui é beta, em relação a esse triângulo menor, o cateto adjacente vale 3 e a hipotenusa vale 5. Então, nós obtemos a primeira razão, 3 sobre 5. Agora, considerando esse segundo triângulo aqui, a razão entre o cateto adjacente a beta pela hipotenusa vai dar aqui 9 sobre 15, que é igual à razão anterior. E por último,
né, considerando esse ângulo beta aqui, 15 sobre 25 também é igual à razão inicial aqui, quando nós fizemos a análise em relação a esse ângulo beta. Então, vocês estão vendo que a razão entre o cateto adjacente a um certo ângulo θ e a hipotenusa do triângulo é constante e chamada de cosseno de θ, e denotado dessa forma aqui. Ou seja, o cosseno de um ângulo, θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, fazendo a comparação aqui nas definições de seno e de cosseno, vocês estão vendo que o seno de alfa, nós vimos no slide anterior que o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, seno de alfa daria 3 sobre 5, é igual ao cosseno de beta, pois o cosseno de beta, né, se aqui é beta, nós sabemos que aqui é beta, e o cosseno de beta é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que também vai valer 3 sobre 5. Então, aqui nós já podemos verificar a primeira propriedade envolvendo seno e cosseno. Em um triângulo retângulo, o seno desse ângulo é igual ao cosseno deste, e o seno deste é igual ao cosseno deste. Aqui nós temos um resumo da discussão feita. Então, em um triângulo retângulo, nós temos 2 catetos e uma hipotenusa. Se a análise é feita em relação a este ângulo, esse cateto aqui é o cateto oposto e esse cateto aqui é o cateto adjacente. E o que seria o seno desse ângulo? O seno de θ, no caso, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e existe uma outra razão trigonométrica importante que é chamada de tangente e denotada dessa forma aqui. A tangente de um determinado ângulo, que eu estou aqui denominando de θ, é a razão do seno pelo cosseno. E se eu substituir aqui a expressão do seno pelo cateto oposto sobre hipotenusa e a expressão do cosseno, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, eu posso cancelar esse hipotenusa aqui em cima e aqui embaixo, restando o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, a tangente de um ângulo θ vai ser a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Observe que o seno é sempre a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa, né? E em um triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre maior do que esses catetos. Ou seja, o seno de todo o ângulo aqui é sempre um número menor ou igual a 1, pois o cateto oposto nunca vai ser maior que a hipotenusa. E o mesmo acontece com o cosseno do ângulo θ, né? Ou seja, o cosseno é sempre um número menor ou igual a 1. Exemplo: calcule o valor do seno, cosseno e da tangente do ângulo beta, onde beta é esse ângulo aqui, que é um ângulo interno desse triângulo retângulo. Então, nesse caso aqui, essa hipotenusa vale 10, o cateto oposto a beta vale 6 e o cateto adjacente a beta vale 8. Então, o seno de beta é dado pela razão do cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 6 sobre 10, que eu posso simplificar em cima e embaixo por 2, resulta 3 e aqui embaixo 5. O cosseno do beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, 8 sobre 10, também posso simplificar aqui em cima e embaixo por 2, obtendo aqui o 4 e aqui o 5. E a tangente é justamente o seno sobre o cosseno. Ou então, como nós vimos, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que eu também posso fazer a simplificação aqui por 2,
obtendo o 3/4. Outro exemplo, considere que a largura do rio A mede 330 km e que as margens deste rio são paralelas. Um barco que atravessar o rio A seguindo uma direção que forma um ângulo θ com uma reta perpendicular à margem de partida, percorrerá que distância? Então, considere que o cosseno desse ângulo θ vale 0,75. Esse exemplo pode ser descrito por essa figura aqui. Então, nós temos um determinado rio A, que a largura mede 330 km e que as margens desse rio são paralelas. Um barco que atravessar o rio A seguindo uma direção que forma um ângulo θ com uma reta perpendicular à margem de partida, ou seja, esse ângulo aqui vale θ, ele percorrerá que distância, ou seja, qual o valor dessa distância d aqui? Lembrando que o exercício falou que o cosseno de θ vale o 0,75. Então, qual seria o cosseno desse ângulo? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente a θ vale 330 e a hipotenusa aqui vale d. Ou seja, o cosseno de θ é igual a 330 sobre d. A questão informa que o cosseno desse ângulo é 0,75. Então, faça a substituição desse cosseno aqui pelo 0,75. Agora, o d está dividindo, vou passar multiplicando. O 0,75 vai estar multiplicando, vou passar dividindo. Então, d é dado como 330 dividido por 0,75, que é igual a 440. Ou seja, esse barco vai percorrer 440 quilômetros. Exemplo: um artilheiro está a 20 metros do gol, cuja altura é de 2 metros, como mostra a figura abaixo. Calcule o ângulo com que ele deve chutar a bola, sem efeito, para que ela entre no gol. Então, aqui nós temos um jogador, ele está a 20 metros do gol, então essa distância B aqui vale 20, e nós sabemos que a altura do gol é 2 metros, então aqui vale 2. A questão está pedindo para calcular o ângulo com que ele deve chutar a bola sem efeito para que ela entre no gol. Então, de acordo com esse desenho aqui, vocês estão vendo que esse ângulo deve ser menor do que alfa, pois se o ângulo for exatamente igual a alfa, a bola vai bater aqui direto no travessão, e se o ângulo for maior do que alfa, a bola vai para fora do gol. Então, o que nós temos que fazer é determinar o valor desse ângulo aqui. Então, como nós sabemos que o valor de B aqui vale 20 e esse A aqui vale 2, em relação a este ângulo alfa, eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. E a razão trigonométrica que envolve esses dois catetos é justamente a tangente do ângulo. Então, nós sabemos que a tangente desse ângulo alfa é 2 sobre 20. 2 dividido por 20 é 0,1. Ou seja, a tangente desse ângulo é igual a 0,1. Agora, qual é o ângulo que possui a tangente 0,1? Existem várias maneiras de determinar que ângulo é esse. Então, existe uma tabela onde os matemáticos listaram aqui todos os ângulos, calcularam todos os senos, todos os cossenos e todas as tangentes desses ângulos. Então, o que nós temos que fazer nessa situação aqui é procurar qual é o ângulo que a tangente é 0,1. Se aqui nós temos essa coluna indicando a tangente desses ângulos, um ângulo aqui cuja tangente é 0,1 é justamente um ângulo entre 5 graus e 6 graus. Então, por isso que
aqui esse ângulo é aproximadamente 5,7 graus. Ou também nós podemos utilizar a calculadora científica para determinar esse ângulo. Então, se nós temos um triângulo retângulo cujos lados são informados, nós conseguimos calcular o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos internos a esse triângulo retângulo, né? Mas alguns ângulos aparecem com bastante frequência na matemática e o seno, o cosseno e a tangente deles são de fácil determinação, né? Então, por isso que esses ângulos são chamados de ângulos notáveis e nós devemos memorizar estes valores, né? Então, aqui nós vamos discutir um pouco do ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus. Então, para determinar o seno, cosseno e a tangente desses dois ângulos, considere esse triângulo equilátero aqui de lado 2. Então, aqui nós temos um triângulo cujos lados são iguais, né? Então, aqui vale 2, 2 e 2. Nós sabemos que os ângulos internos desse triângulo valem 60 graus. E se eu traçar aqui esta altura, ela vai dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais. Então, se inicialmente o ângulo todo valia 60 graus, esse pedaço vai valer 30 e esse pedaço aqui também vai valer 30. Então, para a gente determinar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30 e do ângulo de 60, primeiro nós vamos determinar o valor dessa altura aqui. Então, além de dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais, essa altura vai dividir esse lado aqui também em duas partes iguais. Se aqui tudo mede 2, esse lado aqui mede 1 e esse aqui também mede 1. Pelo teorema de Pitágoras, se eu chamar aqui essa altura de h, nós temos que nesse triângulo retângulo aqui, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui vale 1 e esse cateto aqui vale h. Então, 4 é igual a 1 mais h ao quadrado. 4, o 1 está positivo, vou passar negativo. 4 menos 1 é 3. Então, h ao quadrado é igual a 3 e significa que h vale raiz de 3. Ou seja, essa medida aqui vale raiz de 3, que é justamente o cateto adjacente ao 30. Então, considerando esse triângulo retângulo aqui, nós podemos calcular o seno, o cosseno e a tangente tanto do ângulo de 30 quanto do ângulo de 60. Em relação ao ângulo de 30 graus, o seno de 30 é o cateto oposto, que vale 1, dividido pela hipotenusa, que vale 2. Ou seja, o seno de 30 vale meio. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que resulta aqui em 1 sobre raiz de 3, racionalizando essa expressão, ou seja, tirando essa raiz daqui de baixo, basta multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, então nós vamos obter raiz de 3 sobre raiz de 3. Essa raiz de 3 é raiz de 9, que vale 3, ou seja, a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Nós vimos que o tamanho do triângulo não influencia, né, no seno e no cosseno desses ângulos, por isso que aqui eu considerei o lado valendo 2, para que os cálculos fiquem mais fáceis, né? Então, o seno de 30 vale meio, o cosseno raiz de 3 sobre 2 e a tangente raiz de 3 sobre 3. Além disso, considerando esse mesmo triângulo aqui, mas agora o ângulo de 60 graus, o seno de 60 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, raiz de 3 dividido por 2.
o cosseno de 60, então aqui é um 60, né? O cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre hipotenusa, então 1 sobre 2, e a tangente é o cateto oposto, que é raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que vale 1, ou seja, tangente de 60 vale raiz de 3. Então, como nós já havíamos observado, nesse triângulo retângulo aqui, o seno desse ângulo é igual ao cosseno desse, e o seno desse é igual ao cosseno desse, que é o que acontece aqui com os ângulos de 30 e 60 graus. Um outro ângulo notável é o ângulo de 45 graus, e para a gente determinar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo, nós vamos construir aqui um quadrado de lado 1, e nós vamos traçar essa diagonal que divide esse ângulo de 90 ao meio. Ou seja, aqui nós vamos obter um triângulo isósceles, né? Ou seja, um triângulo que tem dois lados iguais, no caso aqui vale 1, e esse lado aqui do triângulo, que é a hipotenusa dele, é justamente a diagonal desse quadrado, que pode ser determinado utilizando o teorema de Pitágoras. Então, se eu denominar aqui por d, d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual a 2, e significa que d vale raiz de 2. Então, se essa distância aqui vale raiz de 2, qual vai ser o seno de 45? Seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, 1 sobre raiz de 2. Racionalizando essa expressão, ou seja, multiplicando aqui em cima e embaixo por raiz de 2, nós vamos obter 1 vezes raiz de 2, que é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, e raiz de 4 vale 2. Ou seja, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, agora, cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 45, vocês estão vendo que vai ser igual ao seno de 45. Ou seja, o cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E a tangente, como a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a tangente de 45 vale 1. Aqui eu listei o seno, cosseno e a tangente de alguns ângulos, né? Nós vimos aí o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Mas aqui eu coloquei outros que nós vamos fazer essas discussões aqui futuramente. E além de listar esses valores, que eu escrevi esses ângulos em radianos, né? Então, 30 graus é π sobre 6 radianos. O cosseno de 30, nós vimos que é raiz de 3 sobre 2. O seno é meio. E a tangente é raiz de 3 sobre 3. Né? Então, a análise aqui para determinar o seno, cosseno e a tangente desses dois ângulos aqui é a mesma que nós fizemos em relação ao ângulo de 30 graus. Agora nós vamos estudar aqui algumas relações entre o seno e o cosseno de um determinado ângulo. A primeira delas, nós já discutimos anteriormente, se nós temos aqui um triângulo retângulo, cujos ângulos internos são alfa, beta e este ângulo de 90 graus, o seno desse ângulo é igual ao cosseno desse, onde esse ângulo beta é justamente 90 graus menos alfa, e o cosseno deste ângulo é igual ao seno deste aqui. Lembrando que, como a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, aqui já é 90, então alfa mais beta é igual a 90, né? Pois o 90 aqui mais esse 90 resulta no 180, e se alfa mais beta é igual a 180, esse ângulo beta pode ser escrito como 90 menos alfa, que é que eu escrevi aqui. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa, e o cosseno de alfa é igual ao seno de 90 menos alfa.
Segunda relação, essa relação que ela é bastante utilizada na matemática, e com ela nós podemos calcular o seno de um determinado ângulo se o cosseno é conhecido e vice-versa. Ela é chamada de relação fundamental da trigonometria e ela nos diz o seguinte: para todo ângulo alfa, nós temos que o seno desse ângulo alfa ao quadrado mais o cosseno desse mesmo ângulo alfa ao quadrado é sempre igual a 1. E nós podemos justificar esse fato utilizando o teorema de Pitágoras. Então, considere aqui um triângulo retângulo, aqui o ângulo alfa, a hipotenusa vale A e os catetos B e C. Então, nesse caso, pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu dividir toda a expressão aqui por A ao quadrado, eu não vou estar alterando a igualdade. Então, se tudo que eu fizer desse lado esquerdo eu fizer do lado direito, a igualdade se conserva. Então, vou dividir aqui dos dois lados por A ao quadrado. A ao quadrado dividido por A ao quadrado vale 1. B ao quadrado dividido por A ao quadrado. Eu posso escrever essa expressão dessa forma e o mesmo eu posso fazer com essa outra expressão aqui. Mas nós sabemos que B sobre A é justamente o cosseno desse ângulo alfa e C sobre A é justamente o seno desse ângulo alfa, ou seja, o seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Observação. Vocês estão vendo que nessa escrita aqui eu utilizei o parênteses para evitar confusões. Então, toda vez que tiver escrito cosseno de alfa, parênteses ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, que está nos dizendo que você vai calcular o cosseno de alfa e elevar esse resultado ao quadrado, que é diferente dessa escrita aqui. Então, nós devemos tomar cuidado, para escrever essa expressão, pois isso aqui significa que você está pegando o ângulo alfa, elevando ao quadrado e depois calculando o cosseno desse novo ângulo. Então, nós devemos tomar cuidado com essas expressões aqui para não cometer nenhum tipo de erro. Exemplo. Determine o seno do ângulo alfa sabendo que o cosseno do mesmo ângulo é igual a 0,6. Então, como eu já disse, essa última relação entre o seno e o cosseno, ela nos permite, nesse caso aqui, calcular o seno do ângulo alfa, pois nós sabemos que o seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Se o cosseno vale 0,6, no lugar do cosseno aqui eu vou substituir o 0,6. 0,6 ao quadrado é 0,36. O 0,36 está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Então, 1 menos 0,36 é 0,64. Então, se o seno de alfa ao quadrado é igual a 0,64, então o seno de alfa vai ser igual a raiz de 0,64, que é igual a 0,8. Mas, na verdade, quando nós temos essa expressão aqui, o seno de alfa ao quadrado vai ser igual a 0,64. Isso significa que o seno de alfa pode ser a raiz de 0,64, que é 0,8, ou menos a raiz de 0,64, que é igual a menos 0,8. Mas, como no enunciado foi informado que o ângulo é agudo, nós vamos discutir futuramente que o seno de um ângulo agudo é sempre positivo. Por isso que aqui nós estamos considerando que o seno de alfa é igual a 0,8. Terceira relação. O seno de A mais B pode ser calculado como seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A,
o seno de A menos B é igual ao seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno do A. Então, se aqui é um mais, aqui é um mais, se aqui é um menos, aqui é um menos, em relação ao seno. Agora, em relação ao cosseno, o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes seno de B. O cosseno de A menos B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. Então, essa fórmula aqui para o cosseno, se aqui é um mais, aqui fica um menos, se aqui é um menos, aqui fica mais. E a quinta relação é que o seno de um determinado ângulo ao quadrado pode ser dado por essa expressão aqui, 1 menos o cosseno de 2A sobre 2, e o cosseno de A ao quadrado é igual a 1 mais o cosseno de 2A sobre 2. Aqui o objetivo de estar listando essas relações aqui não é para vocês memorizarem todas. É claro que se vocês conhecerem essas relações, vocês vão ter mais facilidades em alguns exercícios, né? Então, o objetivo daqui não é que vocês memorizem, mas para vocês conhecerem, né, algumas das relações, e essas relações podem ser utilizadas daqui em diante. Essa relação 5 aqui, ela é bastante utilizada no cálculo de integrais lá na disciplina de cálculo 1. Por exemplo, calcule o seno e o cosseno de 15 graus. Nós sabemos calcular o seno de 30, 60 e 45, mas nós não sabemos calcular o seno e o cosseno de 15 graus. Mas utilizando as relações anteriores, nós conseguimos determinar esses valores. Por exemplo, cosseno de 15 graus é igual. Esse 15 graus pode ser escrito como 60 graus menos 45 graus. Então, vou utilizar a fórmula do cosseno de A menos B, que é dado pelo cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. Agora, eu faço a substituição desses valores. Cosseno de 60 vale meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa multiplicação aqui, nós obtemos raiz de 2 sobre 4, e essa aqui, raiz de 6 sobre 4. Fazendo a soma, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, ou seja, o cosseno de 15 graus é justamente esse valor aqui. Agora, em relação ao seno, a ideia é a mesma, mas agora nós vamos estar utilizando a fórmula do seno. Então, seno de 15 graus é igual ao seno de 60 menos 45. Então, aplicando a fórmula do seno, vai ficar seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes o cosseno de A. Fazendo as substituições aqui, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, 1 sobre 2. Então, aqui nós vamos obter raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4, que vai ser igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Lembrando que essas expressões aqui, que aparecem no numerador dessas frações, não podem ser somados, Então, a resposta é isso aqui. Agora nós vamos falar do círculo trigonométrico. Esse círculo é um círculo de raio 1 e centro no ponto 0, 0. Então, imagina que aqui nós temos o eixo X, o eixo Y, aqui a origem, o ponto 0, 0, e o raio dessa circunferência vale 1. Cada ponto dessa circunferência está associado a um ângulo. Como essa circunferência possui raio 1, seu comprimento é igual a 2π, ou seja, essa volta completa aqui vale 2π,
onde 2π é igual a 360 graus, né? Então aqui nós começamos do 0 graus, nós percorremos essa circunferência até chegar aqui no ângulo de 90 graus, que pode ser escrito como π sobre 2, aqui está invertido, né? Então esse ângulo aqui é π sobre 2, que é 1/4 da circunferência completa. Depois de 90, nós percorremos mais essa circunferência, obtemos a metade dela. A metade de 2π é igual a π, ou seja, aqui nós temos um ângulo de 180 graus. 180 graus mais 90 dá 270, onde 270 graus em π radianos é dado como 3π sobre 2. E, para completar aqui a circunferência, o 270 mais 90 graus é igual ao 2π que nós já tínhamos, né? Então, aqui para facilitar a escrita, eu não estou escrevendo aqui o 3π sobre 2 radianos, né? Vou omitir esse radiano para essas medições aqui. Esse círculo ele é bastante prático, pois fazendo a projeção ortogonal de um ponto P sobre o eixo X, obtemos um triângulo retângulo, cuja distância de O até o R aqui vale o cosseno desse ângulo, e fazendo a projeção ortogonal desse ponto P sobre aqui o eixo Y, nós obtemos que essa distância do ponto O até o ponto Q vale o seno desse ângulo, né? De fato, considere esse triângulo aqui, ó. Qual é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente, que é essa distância aqui, dividido pela hipotenusa. Mas essa hipotenusa aqui é justamente o raio dessa circunferência, e como eu disse, esse raio vale 1. Então, o cosseno desse ângulo θ vai ser igual a essa distância dividido por 1, ou seja, é igual a essa distância aqui. Isso significa que essa distância de O até R, de fato, vale o cosseno de θ, e essa distância aqui é justamente o cateto oposto a θ. E nós sabemos que o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que vale 1. Isso significa que essa distância aqui, que é essa mesma distância aqui, vale de fato o seno de θ. Então, nessa circunferência trigonométrica, esse eixo dos x é o eixo dos cossenos, que eu indiquei aqui, e esse eixo y é o eixo dos senos. Ou seja, dado qualquer ponto aqui sobre ela, por exemplo, esse ponto aqui, se você fazer essa projeção aqui, essa distância vale justamente o cosseno desse ângulo, e essa distância aqui vale justamente o seno desse ângulo, que no caso aqui eu escrevi o ângulo de 60, e nós sabemos que o cosseno de 60 vale meio, ou seja, essa distância aqui vale meio, e o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Outra observação importante é que no sentido anti-horário, os ângulos são positivos, e no sentido horário, nós temos os ângulos negativos. Então, o ângulo de 90 graus seria esse aqui, né? Como nós já sabemos. E se eu estou me referindo ao ângulo de menos 90 graus, menos 90 é percorrer os 90 graus aqui no sentido horário, né? Ou seja, começando do zero aqui até aqui. Então, vocês estão vendo que o 270 graus é igual a menos 90 graus. E aqui eu listei um outro exemplo, né? Então, aqui nós temos um ângulo de 60 graus positivo, né? Percorrendo aqui 60 graus. E aqui o menos 60, que é percorrer aqui esse ângulo de 60 graus no sentido horário. Então, vocês estão vendo que aqui nós introduzimos, né, o conceito de ângulo negativo, que nada mais é do que fazer essa análise aqui no sentido horário. E, além de
analisar aqui o seno e o cosseno de um ângulo no círculo trigonométrico, nós conseguimos visualizar a tangente. E o procedimento é o seguinte: se eu tenho esse determinado ângulo θ, nós sabemos que essa projeção aqui, esse tamanho aqui, vale o cosseno de θ, esse tamanho aqui vale o seno de θ, né? Mas para determinar a tangente, nós fazemos aqui uma reta paralela aqui ao eixo do seno e nós vamos prolongar esse ângulo θ até cortar esse novo eixo aqui que nós fizemos. Essa distância daqui até aqui é justamente o valor da tangente deste ângulo. Tá? Aqui eu não vou justificar porque que essa distância aqui vale a tangente, mas nós podemos utilizar esse raciocínio aqui para analisar a tangente no círculo trigonométrico. Aqui nessa imagem está representado os principais ângulos, né? Aqui 30, 45, 60, escrito também em radianos, informando aqui o cosseno e o seno deles. Tá? Por exemplo, como é que a gente interpreta aqui o círculo trigonométrico escrito com todas essas informações? Nós estamos analisando o sentido positivo na medição de ângulos, que é o sentido anti-horário, e se eu percorro aqui 30 graus, né, que é esse primeiro ângulo aqui, se eu projetar esse ponto nesse eixo, eu determino o cosseno, né? Então essa distância aqui vale justamente o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, e essa distância aqui vale justamente o seno de 30, que é igual a meio. Então, para analisar a tangente de 30, eu faço esse eixo paralelo ao eixo do seno e prolongo aqui o ângulo de 30 graus, cortando mais ou menos aqui, e nós sabemos que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é justamente esse tamanho aqui. Tá? Agora, vamos fazer a análise desses ângulos aqui. Vamos tomar o 120, por exemplo. Então, qual seria o seno e o cosseno de 120 graus? Então, o círculo trigonométrico facilita calcular esses valores. Por exemplo, nós sabemos que esse ângulo de 120 graus é o ângulo de 180 menos 60 graus. Então, esse tamanho aqui é esse mesmo tamanho aqui. Consequentemente, vocês estão vendo que o ângulo de 60 e o ângulo de 120 possuem o mesmo seno, pois o seno de 120 graus eu devo projetar aqui no eixo do seno, e fazendo a mesma coisa aqui com 60 graus, vocês estão vendo que vai dar o mesmo valor, que no caso é o raiz de 3 sobre 2. Agora, em relação ao cosseno, também como essa medida é igual a essa, se eu calcular aqui a projeção no eixo dos cossenos, esses tamanhos aqui são os mesmos. A única diferença é que nesse caso aqui eu estou na parte positiva e aqui na parte negativa do cosseno. Então, nós sabemos que o cosseno de 60 é meio, então o cosseno de 120 é menos meio. E esse raciocínio aqui pode ser estendido a esses outros quadrantes. Um outro exemplo, vamos pegar aqui o ângulo de 315 graus. Nós sabemos que 315 é os 360 graus menos 45. Então, esse tamanho aqui é esse mesmo tamanho aqui. Isso significa que esses dois ângulos possuem o mesmo cosseno. Já o seno só difere pelo sinal. E aqui em relação à tangente, para fazer a análise da tangente do ângulo de 315, eu vou fazer o prolongamento aqui deste ângulo, vai cortar o eixo das tangentes aqui, e como nós sabemos que a tangente de 45 vale 1, esse tamanho aqui vai medir menos 1, pois está
abaixo aqui do eixo dos cossenos. Então vamos utilizar o círculo trigonométrico para calcular o seno e o cosseno do ângulo de 2π sobre 3. Então, lembrando que 2π sobre 3 radianos é igual a 120 graus. Na verdade, nós já fizemos essa análise aqui, considerando o círculo trigonométrico do slide anterior. Então, para calcular o seno e o cosseno de 120 graus, nós sabemos que para obter esses 120 graus, nós temos aqui o 180 menos 60. Então, esse tamanho aqui vai ser igual a esse tamanho aqui, considerando o ângulo de 60 graus nesse primeiro quadrante. Isso significa que o ângulo de 120 e o ângulo de 60 possuem o mesmo seno e o cosseno vai diferenciar somente no sinal. Portanto, o seno de 120 graus é igual ao seno de 60, que é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, que é igual a menos meio. Um outro exemplo. Calcule a tangente de 5π radianos. O que seria esses 5π radianos? Para ficar mais fácil de entender, o 5π eu posso escrever como 2π mais 2π mais π. Essa escrita aqui facilita entender a ideia, pois nós sabemos que uma volta completa na circunferência é igual a 2π radianos. Então aqui nós temos duas voltas completas, 2π mais 2π mais π. Se aqui é π sobre 2, aqui é π. Ou seja, quando eu calculo os 5π radianos, eu paro justamente aqui no 180 graus. Então, a tangente de 5π radianos é igual à tangente de 180 graus, e a tangente de 180 é o seno sobre o cosseno. O seno de 180 projeta aqui no eixo y, vale 0, e o cosseno de 180, como o raio dessa circunferência vale 1, se aqui vale 1, aqui vai valer menos 1. Portanto, tangente de 180 é seno de 180 dividido pelo cosseno de 180. Então, 0 dividido por menos 1, que é igual a 0. Isso significa que a tangente de 5π radianos vale 0. Observação: pelo círculo trigonométrico, nós podemos verificar que o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa, e o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Essa observação aqui ela é importante, pois essas informações aqui aparecem com bastante frequência na matemática e na física. Por exemplo, se eu percorro aqui um arco que mede alfa, ou seja, se esse ângulo aqui mede alfa, o menos alfa vai ser esse mesmo tamanho aqui, mas no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, menos alfa seria esse ângulo aqui. Vocês estão vendo que esses dois ângulos possuem o mesmo cosseno, por isso que o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa, e o seno só diferem pelo sinal, pois se esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui, que mede alfa, então esse tamanho é igual a esse. Ou seja, esse tamanho é igual a esse, mas esse aqui é negativo, pois está abaixo aqui do eixo dos cossenos. Então, por isso que o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Também existem outras razões trigonométricas. A primeira delas é a secante. Se o cosseno de alfa é diferente de zero, então a secante de alfa nada mais é do que 1 sobre o cosseno de alfa. Outra razão trigonométrica é a cossecante. Se alfa for um número diferente de zero, então a cossecante de alfa, representada dessa forma, é dado pelo inverso do seno, ou seja, é 1 sobre seno.
E também existe a cotangente. Se a tangente de alfa for diferente de zero, então a cotangente de alfa é 1 sobre a tangente de alfa. Como tangente de alfa é seno sobre cosseno, então a cotangente também é dado como cosseno dividido pelo seno de alfa, né? Pois aqui nós vamos ter uma divisão entre frações, né? 1 dividido por seno sobre cosseno, conservo 1 e multiplico pelo inverso do segundo. Então, além do seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo, existe a secante, a cossecante e a cotangente, que são dadas por essas expressões aqui. E com isso a gente finaliza a aula 1 sobre trigonometria.